A literatura fantástica brasileira não decola porque é marginal? Porque não existe uma tradição por trás dela? Ou porque é rasa? E aí, tudo fantástico com você? Esse vídeo aqui tem a função de alimentar um debate que, na verdade, também já foi colocado aqui em outros vídeos do canal Fantástico Cursos sobre o lugar da literatura fantástica brasileira. E parte do incômodo provocado pela reportagem publicada na Folha de São Paulo neste domingo, dia 29 de setembro de 2019, que tem como autor o escritor de literatura de horror, o Santiago Nazarian. De título: Eterna Promessa, literatura fantástica brasileira nunca decola. E quando eu falo incômodo provocado, eu estou me referindo à minha reação em relação a alguns aspectos que foram colocados ali no artigo, que ainda que dentro das suas limitações de espaço e também ainda voltado para aspectos da literatura de horror, ele acaba promovendo um olhar, no meu ponto de vista, deturpado e limitado sobre o lugar da produção fantástica na literatura brasileira. Mesmo porque, considerando aqui que o público médio, leitor da Folha de São Paulo, não é exatamente de especialistas da literatura fantástica. E por isso mesmo, alguns dos pontos colocados ali, mencionados pelo Santiago, acabam promovendo uma visão que acaba abarcando o fantástico nacional como um todo. Eu estou falando isso porque ele faz menções ao realismo fantástico dentro do contexto da América Latina, o que acaba sugerindo, trazendo à mente elementos do realismo mágico. Também ele faz menção à fantasia, no caso a fantasia, conforme mencionado ali, para o público em geral, vai sempre se vincular à fantasia, dessa tradição dos contos de fadas e de produções como O Senhor dos Anéis, Harry Potter, só para citar os casos que o público comum mais lembra. E aí também ele não comenta sobre a ficção científica, mas acaba caindo tudo no mesmo balaio. E lembrando que sempre haverá visões otimistas e pessimistas em relação ao fantástico brasileiro. Mas nesse aspecto, o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo são elementos que apontam que faltou uma maior pesquisa, um maior embasamento nos pontos colocados pelo artigo. Então, se você também se sentir incomodado ou quer também alimentar esse debate, fica o convite para você não apenas deixar sua curtida, mas também compartilhar esse vídeo. Vou deixar o link aqui embaixo dessa reportagem. Você precisa ser assinante da Folha. Se você não é assinante, você tem um limite de acesso, no momento que eu gravo esse vídeo, por 2 artigos grátis por mês. Então, se você clicar aqui embaixo, talvez você consiga acessar o artigo. E quais são então os pontos que podem ser debatidos nas colocações do Santiago Nazarian? Primeiro é a questão de que a literatura fantástica brasileira ainda é marginal, ou seja, que ela não ocupa o centro cultural literário da literatura brasileira. Mas na verdade é o seguinte: a literatura fantástica nunca ocupou centros. Se você pegar, por exemplo, vou citar aqui os parâmetros até mesmo da literatura inglesa e norte-americana, você vai ver que ao longo de todo o período da literatura fantástica, nesses 2 contextos culturais, a literatura fantástica sempre ocupou margens. Se você puxar, por exemplo, da ascensão do gótico nas últimas décadas do século XVIII, você vai ver que mesmo durante a chamada década do gótico de 1790, o gótico ainda era uma literatura marginal. Isso, por exemplo, é contemplado no romance Northanger Abbey da Jane Austen. Mesmo na era vitoriana, com uma nova ascensão do gótico, assim como também do surgimento da ficção científica como gênero e da fantasia, você vai ver que a literatura fantástica continuou na mesma posição. Então, ainda que na era vitoriana você tenha tido um H.G. Wells ou um Robert Louis Stevenson, ainda assim a literatura fantástica continuou ocupando o mesmo lugar, sendo preterida, por exemplo, por outros escritores como George Eliot, Bernard Shaw, dentre outros. Obras de fantasia, por exemplo, eram consideradas como contos de fadas. Isso aconteceu com, por exemplo, Alice no País das Maravilhas e até mesmo o Hobbit, que foi ser publicada em 1937. Na América, a ficção científica surgiu no meio da literatura pulp. Inclusive, estou fazendo uma série sobre isso, o Pulp é Pop, para você acompanhar essa trajetória. Então, por essas questões, não foi apenas no Brasil que a literatura fantástica ocupou um lugar marginal, conforme colocado no artigo. Ela sempre foi marginal e sim, o Brasil optou
optou, desde o romantismo, por uma orientação realista, até mesmo no processo de constituição de uma literatura nacional. Mas aí, isso aí acaba se alinhando até mesmo com o mesmo lugar da literatura fantástica em outros contextos literários. O segundo ponto colocado pelo artigo do Santiago é a questão de que a literatura fantástica brasileira não decola porque ela não possui uma tradição literária. Não, porque se você for observar, desde o século XIX sempre houve produção ligada ao fantástico no Brasil em suas diferentes vertentes. Quando Júlio Verne estava publicando suas obras, a ficção científica também se manifestou no Brasil, lá em 1875, com o Emílio Zaluar e seu romance Doutor Benignos. Da mesma forma, as utopias femininas que estavam surgindo tanto na Europa como também nos Estados Unidos, também encontrou seu representante no Brasil com o Emília de Freitas e a Rainha do Ignoto. Inclusive, Rainha do Ignoto vai ser republicado numa campanha da editora Wish. Não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas fica a dica para você adquirir esse exemplar, que é um dos primeiros representantes, não apenas da tradição das utopias femininas, mas também da fantasia no Brasil. Isso já partindo de uma escritura que merece o reconhecimento. Então, só esses dois casos já mostram que, sim, o que falta é pesquisa, o que falta é desenterrar essa tradição, que isso vem sendo feita por diferentes pesquisadores, tanto fora do meio acadêmico, como também dentro do meio acadêmico. A própria valorização do escritor e jornalista João do Rio é resultado desse olhar mais detalhado promovido por pesquisadores e editores sobre essa tradição do fantástico brasileiro. Nesse aspecto, fica a dica até de pessoas que fazem essa pesquisa, como, por exemplo, o Roberto Souza Causo, que fez aqui o Ficção Científica, Fantasia Horror no Brasil, de 1875 a 1950, então olha a tradição aí apresentada. Também, outro livro que eu já falei aqui em diferentes momentos, que é o Fantástico Brasileiro, daí do Bruno Anselmo Montagrano e também do Inês Tavares, vale a pena como fonte de pesquisa, tá? E também, como eu falo, essas pesquisas, essa redescoberta é feita por pesquisadores. E nesse aspecto também fica a dica do artigo aqui colocado, do capítulo do Roberto Souza Causo, aqui no Cartografias para a Ficção Científica Mundial, onde ele faz justamente o levantamento das pesquisas realizadas sobre o fantástico brasileiro. E nesse ponto aqui é bom marcar, sim, até os anos 90 não havia olhar acadêmico sobre a produção fantástica brasileira, mas isso é uma situação que mudou desde do contexto da virada do século XX para o século XXI, onde a gente vai ter pesquisadores se colocando dispostos, né, a pesquisar, revelar essas pesquisas. Inclusive, eu conheço escritores, eu conheço professores de literatura que nem sabiam que Machado de Assis tinha escrito literatura fantástica. Então, isso já mostra muito bem que há muito a ser descoberto. E é isso que compõe uma tradição. Então, nesse ponto, o artigo aí do Santiago deixou a desejar. Por fim, uma outra questão que é sempre polêmica de que o que vende? O que vende é que é literatura de entretenimento, ou seja, a literatura mais séria não vende porque não é voltada para os gostos do público leitor médio. Isso é um argumento, na verdade, que já se encontra em desuso há muito tempo. Isso aí é argumento que você via no final dos anos 80, com o início dos anos 90, como, por exemplo, o Muniz Sodré e também o José Paulo Paes, sobre essa questão do que é literatura alta, literatura baixa, o que vende, o que não vende, o que é preciso para formar um público leitor. Lembrar, eu já falei isso aqui em outros vídeos, o que é popular hoje pode se tornar o clássico amanhã. Veja o caso, por exemplo, para citar dois casos, de Charles Dickens e Jane Austen, que eram considerados escritores extremamente populares no contexto do século XIX, mas que não recebiam atenção da crítica. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, aqui o Norton Anthology, que é a Bíblia, muito usado por professores de literaturas estrangeiras, como eu, para isso, veja se Jane Austen e Charles Dickens aparecem aqui na Norton Anthology. Não aparecem aqui. Ou seja, isso é uma visão que leva tempo para ser mudada. E eu preciso falar, então, qual é o lugar hoje ocupado por Charles Dickens e Jane Austen na literatura universal. Então, se o escritor que ontem era popular pode se tornar o canônico hoje. Então, por exemplo, até esse momento aqui da nossa Anthology,
esses dois escritores não eram considerados acadêmicos, ou seja, não eram considerados objetos de estudo, né? Mas hoje é uma situação que já mudou. Então, ao falar que o que vende a literatura popular, para você vender tem que ser popular, que o que tem valor é outro tipo de literatura, é algo muito polêmico. Então, nesse aspecto, é que, como eu falei mais uma vez, esse vídeo fica como um debate, fica como uma resposta para que a gente possa discutir de fato e mostrar que a literatura fantástica brasileira possui qualidade, possui tradição e não precisa ocupar margem para mostrar sua relevância dentro de uma cultura. Então, se você concorda com as questões colocadas ou discorda também, aqui embaixo nos comentários é o lugar para a gente debater, sempre com gentileza, sempre com educação, e já agradeço desde já a sua presença até aqui. O vídeo ficou um pouco longo, mas era necessário algumas colocações para que alguns reparos históricos, inclusive, sejam feitos. Muito obrigado pela sua presença, vejo você no próximo vídeo e até lá!